Eu quero falar hoje debaixo do tema fique parado, mesmo quando sentir vontade de correr. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Fique parado. De novo, para ele entender, vamos lá. Fique parado, mesmo quando sentir vontade de correr. Amém? Então, meus irmãos, vamos ler o texto. Isso que eu estou ensinando para vocês todo domingo aqui é ensinamento, é palavra. Isso serve para a família, para a igreja, no trabalho, tudo. Ok? Então vamos à palavra de Deus, que eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. 1 Timóteo 1,3, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: como eu te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Diga comigo, ficasse em Éfeso. Em outra tradução está escrito assim: roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. A primeira pergunta que eu tenho para nós aqui hoje é o seguinte: você pode permanecer por tempo suficiente no lugar certo, mesmo quando é difícil? Vou repetir. Você é capaz de permanecer o tempo suficiente no lugar certo, mesmo quando é difícil? Ou você é uma pessoa impaciente? Porque se você é impaciente, é provável, mais baixinho, filho, que você saia prematuramente, antes que o propósito de Deus para esse período da sua vida esteja se cumprindo. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração que não tem paciência para esperar um prato de comida ficar pronto. É tudo rápido. Então as amizades hoje são muito rasas, porque não dá tempo. O relacionamento pastor-ovelha, você não consegue tratar, não dá tempo. Relacionamento leva tempo. Mas muitos de nós somos impacientes. Sabe por quê? Tem um ditado que diz o seguinte: a grama do vizinho é mais verde do outro lado. E nunca essa grama do vizinho foi tão verde e tão bonita do outro lado. Sabe por onde que a gente vê essa grama, muitas vezes? Instagram. Face. Aí vai dando agonia na pessoa. Meu Deus, fulana está viajando e eu ainda não viajei. Bertrana fez a boquinha e eu não fiz. Ciclano já tem 2 filhos, eu não arrumei nenhum namorado. Trocou de carro. Timóteo observou, escute, muitos campos exuberantes em outro lugar enquanto ele servia a Paulo. E nós podemos experimentar uma forte tendência de pensar que o outro sempre está melhor que nós. Tem uma vida mais empolgante. Alguém é cercado por circunstâncias melhores. Existe um apelo querendo mostrar que sempre tem algo melhor em outro lugar. E isso exige de nós cristãos exercitar maturidade. Diga comigo, eu preciso maturidade para permanecer no lugar onde Deus me colocou.
Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: foco e paciência são necessários para cultivar o bem onde se está, ao invés de ficar sonhando em outro lugar. Construa o melhor ambiente onde você está, ao invés de você estar sempre sonhando com outra situação em outro lugar. Você já conheceu gente assim? Ele está nos Estados Unidos, mas ele está com a cabeça no Brasil. Ah, e lá eu tinha meu pé de alface. Lá nós parávamos em qualquer tenda para tomar uma. Nós falava com as vizinhas. Pois é, mas eu trouxe você para a Flórida. Tem praia, tem parque, tem tudo. Mas você não vive porque você está lá. Aí quando está lá, ai, aqui é tão difícil. O PT está acabando com o Brasil, vai virar uma Venezuela. Lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá compra iPhone, lá todo mundo tem um carro bom. Eu vou lá nem que você vai ser lixeiro, ó a visão. Tem gente assim. Quando eu estava para vir para os Estados Unidos, eu tinha um rapaz, um funcionário, e eu falei para ele: Varão, eu vou para lá, quem sabe depois você não vai. Aí um dia ele está lá vendo, eu falei: começa a ver no YouTube e tal. Ele disse: mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu falei: não, mas lá tem muita oportunidade. Aí um dia ele está lá mexendo. Aí eu falei: e aí, está olhando? Não, estou olhando. O que você está vendo aí? Eu estou vendo aqui trabalho de lixeiro. Então a pessoa já vem com nada contra os lixeiros, não é nada disso. Mas a pessoa já vem com uma visão de pardal. Aliás, eu já aprendi. Quem é pardal no Brasil é pardal aqui. Quem é águia lá é águia aqui. Quem é águia aqui é águia em qualquer lugar. A questão não está no lugar, está aqui, ó. Pergunta para quem está do teu lado: tu é águia ou é uma galinha? Outra coisa, nós precisamos aderir e ter a capacidade, diga comigo, capacidade de permanecer no lugar em meio a circunstâncias difíceis. Adversidade e medo são dois fatores que vai fazer você desejar mudar de lugar. Tem gente que está indo bem. Quando chega a adversidade, eu vou fazer mais não. Por quê, irmão? Porque agora estão falando mal de mim. Não brinca. Entra lá na minha live, você vai ver, todo dia entra 10 para me xingar. Mas eu não paro, sabe por quê? Porque tem 10 me xingando, mas tem 300 sendo curado. Tem 10 falando mal de mim, mas tem 200 sendo restaurado. Tem 5 dizendo que eu sou ladrão, mas tem 200 dizendo: o Senhor é uma bênção na minha vida. Pare de dar ouvido para os outros que falam mal de você e comece a agradecer a Deus por aqueles que reconhecem que você é uma bênção. Vai ter adversidade, querido. E às vezes o medo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Às vezes a gente tem medo e a gente precisa da validação dos outros. Às vezes porque de criança a pessoa recebeu tanto não. Você não pode, você não vai, você nunca vai conseguir. Olha, não pede nada para mim que nós não temos dinheiro. Olha, não vai, olha e tal. E a pessoa, ela cresce, mas ela cresce necessitando da validação dos outros. E quando chega a hora do desafio, de dar um passo, ela tem medo. E o medo de perder tira a vontade de ganhar. Medo de decepcionar. Medo que os outros vão falar. Medo de não conseguir. Pega na mãozinha de alguém, olha na batatinha do olho dele, no olho. E diga assim: o faixa preta de karatê é o faixa branca que não parou. O pastor que você vê sendo usado no altar é um diácono, um cooperador que não desistiu no meio do caminho.
Não pare. Não desista. Não largue. Não deixe as coisas pela metade. Não para no meio do caminho. Tem outra coisa que faz a gente desistir. Sabe o que é? Decepção. Diga comigo, decepção. Por expectativas não realistas. Sabe o que é isso? Eu pensei que na igreja era só união e só amor. E tô vendo. Irmão, aprende uma coisa. A unção traz tudo. Você pensa que com Jesus só veio chuchu beleza? Não, irmão. Tinha Pedro? Tinha. Tinha João? Tinha. Mas tinha Judas, estava lá no meio. Tinha prostituta sendo restaurada e tendo a vida transformada? Tinha. Mas tinha jovem rico que não quis mudar de vida. Teve com Jesus e não mudou de vida. E aí? Culpa de quem? Tinha fariseu criticando. Não concordo com essa cura. Por que não concorda? Porque ele mandou pegar a cama no dia de sábado. Não pode. Está cheio de gente assim, meu amigo. Então, quando você cria expectativa alta demais, você acha que é só receber, que é só aplauso. Irmão, Jesus não prometeu aplauso para nós não, querido. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Então, se você vem para a igreja com o seu eu acho, eu penso, você não entendeu nada. Jesus diz, primeira coisa para me servir, nega o seu eu. Seu eu para mim não vale nada. Nega. Sabe por quê, querido? A gente, muitas vezes, eu preciso falar essa verdade para você, tá? Porque às vezes, mano Lucilioso, a gente quer convencer o peixe que é melhor viver fora do mar, no barco, que ele vai estar melhor no barco do que no mar. É mentira! Igreja é um baita lugar chato para um cara que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Para ele tudo é chato. A música não encaixa para ele. O pregador e fala com seu irmão e não sei o que, ele fala, ai, que coisa chata. Porque ele não é desse mundo. Ele não é. Ele é da cervejinha, do sambinha, do pagodinho, do amigo, do palavrão. Eu no mundo eu falava 12 palavrão de cada 10 palavras. Era assim. Igreja para mim era um negócio chatíssimo. Esse negócio de... A primeira vez que eu vi na igreja, o irmão veio me dar um abraço e um beijo no meu rosto. Falei, sai pra lá, rapaz. Vai beijar o quê? Olha, maldade no meu coração, meu olho mau. Hoje eu tenho que vigiar, porque às vezes tem irmão que não gosta. E eu saio abraçando e beijando todo mundo. Só tem um jeito. O peixe tem que morrer. Aí quando ele morrer, aí Jesus tem uma nova vida para ele. Aí nessa nova vida ele vai entender tudo. As coisas que antes ele não entendia porque era loucura, mas agora é poder de Deus. Então se você não tiver, se você começa a criar expectativas que não são realistas, você para. E outra coisa é simples impaciência. Dá uma olhadinha para o vizinho do lado e pergunta para ele, você conhece alguém impaciente? Diga comigo, a impaciência gera o ímpeto de sair e ir para outro lugar. Cuidado com a sua impulsividade. Quantos aqui já quebraram a cara por ser impulsivos? Quantos aqui já feriram outros por ser impulsivo? Cuidado, porque na impulsividade a gente fala sem pensar, a gente age sem pensar, a gente fere a esposa, fere a mãe, fere o pai, fere as pessoas. A palavra depois que sai da boca, ela não volta mais, é igual uma flecha. Saiu, já era.
Então, meus irmãos, existe tempo certo e razões certas para fazer transições. Mas na maioria das vezes as pessoas saem prematuramente e pelas razões erradas. Em Eclesiastes 3, nós podemos adaptar dessa forma. Diga comigo, há tempo para ficar parado e tempo para partir. Olha os 3 pilares que Jesus colocou, irmão Jorge. 3. Primeiro, Mateus 11, 28, Jesus diz o quê? Vinde a mim. Esse é o primeiro. Os cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Primeiro ponto, vinde a mim. Só que depois que vinde, ele começa a trabalhar na gente. Porque a gente não sabe nada. Aí o segundo ponto, ele diz o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, primeiro você vem e depois você fica. Porque nesse ficar Deus vai trabalhar. E enquanto você não estiver cheio de poder, enquanto você não estiver moldado no seu caráter, porque falar em língua é dom, mas segurar a língua é fruto. Tem gente que fala em língua, mas não segura a língua. Nossa, fala uma língua que é uma maravilha, mas tem uma língua solta. Não diga aleluia, diga ai. Eu estou falando mentira? Dom de língua é o que Deus dá para nós. Segurar a língua é o que nós devolvemos para Deus. Vou segurar minha língua para não ferir a igreja. Vou segurar a língua para não ferir meu pastor. Vou segurar a língua para não escandalizar outro. Isso é maturidade espiritual. Então, querido, na sua vida você vai passar por transições. Deus vai te levar para outros lugares. Deus vai abrir novas portas. Você vai crescer ministerialmente. Mas, até que isso aconteça, escute isso. Você deve, diga comigo, eu preciso me esforçar e me dedicar 100% na posição onde Deus me colocou. E quando chega o momento de você passar por uma transição, isso deve ser feito com graça, de maneira construtiva e por boas razões. Por que eu estou indo embora? Porque eu estou prosperando, porque Deus está me levando para lá, porque eu fui enviado para abrir uma nova igreja, porque Deus abriu uma porta para uma nova empresa, porque eu estou fazendo missões em outro lugar, porque com graça, com trânsito e com portas abertas. As pessoas às vezes falam para mim, você tem saudade? Eu tenho gente, irmão, nós tínhamos uma igreja em Sapopemba, por exemplo. Eu tenho gente que até hoje, eles não pararam, eles estão em Sapopemba. Ai, pastor, que saudade de Sapopemba, vigília de Sapopemba. O senhor não se arrepende de ter saído lá? Nem um segundo. Por quê? Porque eu vivi intensamente cada segundo daquele período que eu estava lá. Tenho boas recordações. Eu fiz o meu melhor, pastor Oliveira. Uma vez eu estava com a igreja de São Caetano, linda. O Reinaldo chegou para mim e falou assim, apóstolo, se você tivesse feito isso aqui antes, agora que a igreja encheu, agora você está falando que vai embora. Porque o meu tempo estava terminando. E Deus estava me dando um novo desafio. Mas eu fiz o meu melhor. Quando eu deixei a igreja lá, eu deixei com pastor de casal, pastor superintendente, pastor de criança, pastor de louvor, pastores auxiliares, diáconos, ministérios montados. Então, se envolva com aquilo que Deus te deu, seja um casamento, seja uma empresa, seja o que for. Faça o seu melhor, para que amanhã você não se arrependa. Quer ver isso? Olha isso aqui. Esse texto que nós lemos, coloca lá para mim, Timóteo 1, 3, não é isso? Essas considerações levam a advertência de Paulo para que Timóteo permanecesse em Éfeso. Só que a partida de Paulo dessa cidade não é uma das cenas mais calorosas da Bíblia. Depois você lê lá Atos 19, você vai ver que foi terrível a saída dele de Éfeso.
E o apóstolo Paulo teve sorte de sair de Éfeso vivo, porque lá quase ele morreu. Amém? E agora, Éfeso está como um ninho de vespa furiosa. Você já viu um ninho de vespa quando você mexe? Éfeso estava assim. Você lembra? Lá tinha uma deusa chamada Diana dos Efésios. Só para você ter noção, Paulo começa a pregar lá. É a mesma coisa de você querer abrir uma igreja na esquina da Aparecida do Norte. E você chegar e falar assim, isso aí não funciona não. Esquece isso. Era isso. A Bíblia diz que eles aplaudiram por 3 horas. Você que tem dificuldade para bater palma, a gente fala para você, levanta a mão, a luta, né? Eles aplaudiram por horas a Diana dos Efésios, sem parar. Horas e horas. Dando glória a Diana dos Efésios. E Paulo vem lá e implanta uma igreja. E agora aquela cidade está um vespeiro. E tempos depois, Timóteo é enviado para ser o representante de Paulo lá. E Paulo diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei para que permanecesses em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Um pouco antes parecia que Timóteo teria um caminho mais fácil. Quando a pressão começou a intensificar em Éfeso, antes da revolta ocorrer, Paulo tinha enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto. E eles ficaram algum tempo na Ásia. E mal sabia Timóteo que anos depois, Paulo iria comissionar ele novamente para essa cidade estratégica, com a missão de recolher fragmentos e estabelecer, diga comigo, estabelecer um ministério organizado em um ambiente extremamente turbulento. Eita! Diga de novo, ministério organizado num ambiente turbulento. O que é que você faz quando Deus te manda para um ambiente turbulento? Tudo fora do lugar. Porque é compreensível, meus irmãos, que todos queiram um trabalho fácil, diga comigo, trabalho fácil, num ambiente confortável. Agora diga assim, mas Deus, às vezes, nos colocará em posições difíceis. Vamos repetir isso? Diga, Deus, muitas vezes, me colocará em posições difíceis. Por que que Deus nos coloca em lugares difíceis? Porque somos necessários para ajudar a transformar situações problemáticas. Nossa, o apóstolo me colocou aqui no ministério, está tudo bagunçado. É isso mesmo. Bagunçado mesmo. Para você ajudar a resolver os problemas. Meu Deus, mas não está nada organizado. É verdade. É para isso mesmo. É. Mas ninguém ajuda, pois é. Isso aí. É isso aí mesmo. Vai para cima ou vai correr? Hã? Eu tenho uma igreja em São Miguel Paulista. Alguém conhece São Miguel? Tá com saudade, né? Essa igreja, um dia eu conto testemunho dessa igreja para você. Essa igreja é o seguinte, eu tinha um programa de rádio. Vai tocar não, varão? Eu tinha um programa de rádio e eu tinha um porteiro que me ouvia. Esse porteiro chamava-se Alvino. E esse porteiro ganhava R$600 por mês. E ele decidiu ser dizimista para ajudar o programa a não sair do ar. Imagina. Quando ele decidiu ficar ouvindo meu programa de rádio, a mulher dele virou um capeta para cima dele e a filha virou o demônio. E falou, se ele ligar esse rádio aqui, nós quebra. E ele passou por uma luta grande. Mas ele não parou. Por causa da fidelidade dele, Deus deu um restaurante para ele. Esse homem que ganhava R$600 por mês começou a ganhar 20 mil por mês.
Deus mudou a história dele. Ele montou o restaurante na parte de cima. E na parte de baixo, ele pegou uma garagezinha, piquitica. Imagina esse pedacinho aqui. E ele ia me perguntando. Ele ia lá na igreja, ele via como era a sede. Então ele viu como era a cor da parede, a cor dos bancos, qual microfone eu usava. Um dia ele chega para mim e disse: eu tenho uma surpresa para o senhor. Que surpresa? Eu montei uma igreja lá na minha casa. Agora eu quero entregar, o senhor manda um pastor para lá começar culto. Quando eu chego lá, a igreja estava montada e ele deu para nós. Aqui o senhor não vai pagar aluguel. E ali começou a plenitude de São Miguel. Era um ovinho. Resumindo, a esposa que tinha ficado endemoniada se converteu, se batizou nas águas, virou a maior ajudadora da igreja. Depois Deus recolheu ela, ela foi velada dentro da nossa igreja e tudo mais. Morreu feliz e salva. A filha, hoje é tesoureira da igreja de lá, e cuida lá e é uma grande ajudadora. A igreja cresceu, a igreja cresce. Hoje nós temos o maior salão do bairro, lá é nosso. A igreja hoje lá está cheia, né, pastor? Não, graças a Deus. Trabalho lindo. Só que tinha uma outra pastora na época lá. E eu estava num cemitério, num velório. Quando Deus me disse: aquela pastora não vai mais ser pastora de São Miguel. E ela não queria sair. E eu chamei o pastor André e a pastora Fabiana. No velório. Falei: senta aqui do meu lado. Deus falou comigo: a partir de tal dia eu estou enviando você para a igreja de São Miguel. Vocês vão assumir o trabalho. Pelo amor de Deus, pastor, não. Vocês vão. Não, vocês vão. Irmão, quando eles assumiram a igreja, aquela pastora que estava lá, ela disse: pode fazer o que vocês quiserem, eu vou destruir essa igreja. Eu vou arrebentar, eu vou falar mal, eu vou fazer o que... Eu não vou sair daqui. Eu falei: você vai sair. Porque Deus falou e está falado, você vai sair. A igreja não é sua. Porque tem pastor que se apega com a igreja. Ele casa com a igreja e ama a igreja. Pastores têm que aprender uma coisa: ame a sua esposa. Isso, alimente a igreja. Quem tinha que morrer pela igreja morreu, é Jesus. Eu não tenho que morrer por você, eu tenho que alimentar você, ensinar você. Nada mais do que isso. Eu tenho que amar minha esposa, minhas filhas. Eles foram, irmão, rebelião. E dividiram a igreja. E levantava calúnia. E eu tinha que ir lá. Lembra, pastor? Nós fomos lá, reunimos todo mundo. Um ambiente totalmente instável. Sem favor. Difícil. Eles permaneceram. Deus honrou, limpou, tirou quem tinha que tirar. A igreja prosperou. Mudamos de salão uma vez, mudamos de novo, cresceu e tem crescido, e o nome do Senhor foi glorificado. Por uma razão, porque eles permaneceram. E pensa numa bucha, porque assumir aquela igreja naquele momento era uma bucha pesada. Pergunta para quem está do teu lado: Deus pode contar com você? Ou você é da turma só do mamão com açúcar? Escute. Eu fico imaginando o que Timóteo pode ter pensado quando Paulo falou: vai para Éfeso. Ele falou: ótimo, Paulo. Você vai ver Lídia e todos os crentes que você ama em Filipos, aqueles que te apoiam financeiramente, vão te demonstrar bondade, fidelidade, hospitalidade. Enquanto isso, você está me pedindo para ficar e tratar de todos os problemas em Éfeso. E de fato, irmão, era exatamente isso que Paulo estava pedindo para ele. Quer ver a panela de pressão que era? 1 Coríntios, por favor, 15:32. Olha o tamanho da bucha. 1 Coríntios 15:32. Ó, se como homem combati em Éfeso contra as... Que me aproveita isso? A Bíblia diz que lá ele lutou. Em outra tradução diz assim: eu lutei com feras. Lutei com feras. Você que quer ser um cristão de verdade, estou falando aqui crente de verdade, porque aqui na Flórida tem muitos que diz que é, mas é denoreques.
Conhece o Denorex? Parece, mas estou falando de verdade. Vai vir feras. Você vai ter que enfrentar feras, leões, guerras. Mas Paulo enfrentou. Quer ver? Quer ver? 2 aos Coríntios, por favor, capítulo 1, verso 8 e 9. Eu vou ler na minha tradução. 2 aos Coríntios 1, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis, 2 Coríntios, 2 aos Coríntios 1, verso 8 e 9. Isso. Olha aí, irmãos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto até de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, verso 9, tivemos a sentença de morte. Olha lá. Mas para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Não ignore o que eu passei para abrir essa igreja. Passei tribulação acima da minha força. E cheguei a pensar que ia morrer. Para aprender a não confiar em mim, mas no Deus que ressuscita o morto. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eles me matassem, Deus era poderoso para me ressuscitar e essa obra não ia parar. Agora olha que mistério, irmão. Independente da turbulência e da pressão que tinha em Éfeso, Paulo pediu a Timóteo para ficar ali e ser parte da solução. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Ao invés de você sair quando a pressão aumentar, fique aí e seja parte da solução. Deus está te chamando para ser parte da solução. Diga, Deus está me chamando para ser parte da solução. Aleluia! Muitas pessoas pensam o seguinte: se eu pudesse, imagine isso, se eu pudesse simplesmente ter um Paulo na minha vida, isso seria ótimo, sim ou não? Você já pensou se você tivesse um apóstolo Paulo na sua vida, para sentar com você, falar com você, seria maravilhoso, sim ou não? Mas eu tenho uma pergunta: o que aconteceria com você quando esse mesmo Paulo pedisse a você para fazer algo que levasse você ao limite, que tirasse você totalmente, estou falando totalmente, da zona de conforto? Porque tem hora que Deus nos tira da zona do conforto e nos leva para o confronto. Muito antes da missão em Éfeso, Paulo havia pedido ao seu assistente Timóteo, olha o que ele pediu: pela circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? Quem sabe? Tem alguém que não sabe? Tem alguém que não sabe? Os judeus, eles tiram o prepúcio do pênis e eles se circuncidam. E Paulo pede para Timóteo, para que o ministério dele não fosse impedido entre os judeus, ele pede para ele fazer a circuncisão. E Timóteo faz. Para não ter impedimento no ministério. Paulo também deixou em Creta um outro filho espiritual. Quer ver? Tito capítulo 1, verso 12. Tito capítulo 1, verso 12. Diz assim. Olha esse mistério. Olha lá. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são mentirosos, bestas ruins e vende preguiçosos. Se o Paulo pregasse hoje em dia, ele ia ser cancelado. Já pensou, pastor Oliveira, o Paulo chamando você, dizendo: pastor Oliveira, tem uma igreja para o senhor pastorear. Onde? Em Creta. E os crentes lá, como é que eles são? Só uma benção. Mentiroso, besta ruim. E diz: mas tem alguém para trabalhar lá? Tem. Tudo preguiçoso. Que maravilha, hein?
Só que tem uma coisa, Oliveira, eu comecei uma obra lá e não pode parar. Tem lá uma turma lá boa que Deus quer fazer uma obra na vida. E para você conseguir alcançar ele, você vai ter que enfrentar esses bestas ruins aí. Ou seja, em outras palavras, Paulo sabia que para concluir a obra significava que as pessoas certas, eu quero que você dobre atenção aqui agora, as pessoas certas não apenas tinham que estar no lugar certo, mas elas tinham que permanecer no lugar certo. Diga assim, não adianta pessoa certa no lugar certo, precisa permanecer no que é certo. Anteriormente, Paulo tinha tido uma decepção. Quando Marcos abandonou o posto e recusou a ajudá-lo. E a Bíblia diz que em Atos 15, 38, que depois quando quiseram trazer Marcos de novo, Paulo não achava justo. Olha lá. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. Por que Paulo está agindo assim? E depois eles se acertam. E a Bíblia diz que por causa de Marcos, de João Marcos, teve uma grande divergência entre Paulo e Barnabé, e a partir daquele momento um vai para um lado, outro vai para o outro. Eu vou ter uma palavra para vocês outro dia sobre isso, porque Barnabé fala sobre filho da reconstrução, da consolação, porque Marcos deve ter tido um baque pesado aí. Mas por que Paulo agiu assim? Porque Paulo está dizendo, nós não podemos confiar nele, e nós não podemos ter nessa obra gente que a gente não pode confiar. Deus pode confiar em você? Winston Churchill entendia que para a Grã-Bretanha vencer a luta da Segunda Guerra Mundial, era necessário um esforço concentrado e que muitas pessoas precisariam estar no lugar certo, ficar firme e continuar a fazer seu trabalho. Uma das coisas que eles tinham um problema sério era a energia. Eles precisavam que a energia não acabasse. Então, quando os mineradores de carvão precisavam de inspiração, Churchill falou a eles sobre a futura vitória da nação e disse que as futuras gerações perguntariam sobre que papéis diferentes pessoas haviam exercido. Então ele citou que alguns falariam dos esforços dos pilotos de combate, nos submarinos, outros como soldados, marinheiros comerciais, e o primeiro-ministro então falou diretamente aos mineradores. E a vocês, por sua vez, com o mesmo orgulho e com o mesmo direito dirão, e nós cortamos o carvão. Assim como Paulo havia dito a Timóteo que precisava permanecer em Éfeso, Churchill estava dizendo aos mineradores que eles precisavam permanecer nas minas. Outros podem ter tido posições mais glamurosas ou empregos mais desejáveis, mas a capacidade deles de permanecer firme foi essencial para a sobrevivência e o sucesso da nação. E é a mesma coisa em muita esfera da vida. As pessoas precisam entender e aprender. Diga assim, eu preciso aprender a permanecer firme e a florescer onde Deus me plantou. Para isso eu preciso de perseverança intensa. Por isso que no reino, irmão, o maior é o que serve. No reino, o maior é o que serve. O que eu estou fazendo aqui hoje, entregando a palavra para vocês, eu estou servindo vocês. O obreiro que recebe você na porta está servindo. Os músicos que chegaram antes aqui, prepararam o louvor, estão servindo. Os irmãos estão trabalhando lá para transmitir, para que alguém receba essa palavra, eles estão servindo. Alguém limpou essas cadeiras, arrumou, estão servindo. As irmãs já estavam intercedendo por você. Antes de você chegar aqui, elas estavam orando
para que Deus preparasse seu coração, para que você entendesse a mensagem, para que o inimigo não tirasse de você aquilo que Deus tem para você. No reino, o maior é o que serve. Os discípulos chegaram do lado de Jesus, eles ficavam discutindo quem era o maior, quem era o mais bonito, quem era o mais amado. Eles ficavam nessa. Isso aí já não é de agora não, irmão. Lá já tinha. Aí chega a mãe de Tiago e João e fala para Jesus assim: ô Jesus, chega aí. Tem uma conversa. Vamos desenrolar uma ideia nós dois. Só entre nós. Meus filhos estão ajudando o senhor na obra aí, né? Então. Eles são bênçãos, Jesus. Bênção pura. Eu tenho uma conversa aqui para nós. Quando o senhor sentar no teu trono, faz o seguinte, ó. Põe um filho meu do lado direito e outro do lado esquerdo, hein? Você sabe que dos 12 aí, eles são os... Ô Jesus. Ela não sabia que o trono de Jesus era a cruz. E do lado direito e do lado esquerdo ia ficar Dimas e Gestas. Ela não sabia nem o que estava pedindo. Aí Jesus captou, né? Ah, estão querendo ser grande. Aí um dia está uma ceia. Aí Jesus pega uma bacia com água. Eu já fiz várias vezes esse culto aqui na nossa igreja do lava-pés. Precisamos fazer aqui um dia. Vou fazer. Aí Jesus pega a toalha, uma bacia e começa a lavar o pé deles. E olha no olho deles e diz assim: aqui, quem quiser ser grande, sirva o outro. Maior é o que serve. Quando você vê alguém limpando o chão, isso aí é grande. Quando você vê alguém pregando, é grande. Quando você vê alguém lavando louça, é grande. Quando você vê alguém servindo, é grande. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aí Pedro disse: se o senhor lavar o meu pé, não. O meu pé você não vai lavar, não. Aí Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, você não tem nada comigo. Aí o Pedro, exagerado, sanguíneo, disse: então lava o pé, a cabeça, lava o corpo todo. O bicho era doido. Lava tudo então, me dá um banho, Jesus. Aleluia. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho algumas coisas importantes ainda para passar para vocês e nós já vamos terminar. A receita de Paulo para Timóteo. Paulo não disse apenas que ele devia ficar em Éfeso. Mas Paulo disse e entregou algumas percepções incríveis sobre como ele devia fazer isso. A Bíblia é maravilhosa. Quer ver? 2 Timóteo 1,8. Olha como Paulo diz para Timóteo, não só para ele ficar, mas diz: agora eu vou te ensinar o que você tem que fazer lá. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, não vai ser fácil não, hein? Mas você testemunha lá de Jesus, fala da obra que nós estamos fazendo e sofre comigo, meu amigo. Não me deixe sofrer sozinho, não. Quer ver mais? 2 Timóteo. Hoje em dia as pessoas vêm para a igreja porque querem fazer network. Vai fazer conexão. Meu pastor não me reconheceu, me deu oportunidade. Sofre a aflição, amado. 2 Timóteo 2,1, quer ver? Ó que lindo, ó. Portanto, você, meu filho. Veja que Paulo não está mandando Timóteo lá porque é um funcionário dele, porque é alguém que... Não. É o filho. Paulo está dizendo: assim como eu estou construindo galardão, eu quero que você construa. Porque a gente, às vezes, como pai espiritual, a gente fica, e como pai natural, a gente não deixa nossos filhos enfrentar, vencer, crescer. Portanto, você, meu filho, 2 Timóteo 2,1, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te. Está se sentindo fraco? Se fortalece. Vai orar, vai jejuar, vai clamar. Para de ficar choramingando na igreja, reclamando, irmão. Se tranca no quarto e vai orar, vai clamar, fortalece espiritualmente, isso aí vai passar.
Tem crente que fica magoadinho, tá fraco, aí fica pelos cantos. Amuado. Que foi? Não é muito legal, não. Então compartilha que nós vamos. Vamos testar. Isso aí não resolve não, meu amigo. Deus não age por pena, não. Ora. Fala para quem está do teu lado, ora que melhora. Chora que a vitória vem. É. 2 Timóteo 3,7. Olha que maravilha. 2 Timóteo 3,7. Ah não, volta lá no 2,1 que nós vamos continuar. Acho que ele tem mais para frente. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 2,1. Vê se tem mais para frente. 2,1. Paulo diz assim. Desculpa, eu que estou fazendo errado. 2 Timóteo 2, verso 1. Agora o verso 3 ao 7. Perdão, eu que estava colocando errado. Agora o verso 3. Isso. Olha lá, olha que beleza. Nós vamos até o 7 agora. Olha o que Paulo está dizendo. Sofre comigo as como bom soldado de Cristo. Então, o primeiro exemplo que Paulo dá é que para Timóteo conseguir cumprir o que Deus tem para ele, ele precisa o exemplo de um soldado. Você já viu como é que é um soldado? Sim, senhor. Não, senhor. Acorda. Postura. Você já viu soldado? Hã? Hein? Soldado assim? Já viu o soldado da rainha lá? Lembra o soldado da rainha? Hã? O povo querendo tirar selfie lá. Quem já viu? E o soldadão? Posso. É? Tá lá. Você não sabe se você está com dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, mas tá lá. Soldado! Fala pro teu irmão, Deus te chamou para ser soldado. Não, você não vai acreditar não, Deus te chamou para ser soldado. Não é para ser uma gelatina não, meu amigo. Aí ele continua lá, vai. 4. Eu vou ler aqui na minha tradução. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem te alistou? Agrade a ele. Semelhantemente, agora ele vai dar outro exemplo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Meu irmão, nós estamos agora, começou a Olimpíada. Para o cara correr 10 segundos, 100 metros, ele treinou uma vida inteira. Então, às vezes, para você tocar um louvor, você ensaiou ele 1000 vezes. Às vezes, para você pregar uma mensagem, você preparou 1000 vezes. Então, quer dizer, não dá para você ir para a competição sem você se preparar. Apóstolo, mas Deus me deu poder. É verdade. Para pisar serpente e escorpião. Também é verdade. Agora, fala para o teu irmão aí. Tenta pisar serpente e escorpião descalço, que você vai ver o que te acontece. Pisa descalço. Eu vou trazer um escorpião, vou soltar aqui, eu quero ver se é poderoso mesmo. Se é o bichão. Lá onde eu morava, eu falava, tinha uns caras que eram bravão, né? Que falavam, eu faço. Aí nós olhávamos, você é bichão mesmo, né? Você é doido mesmo. Você é o cara, você é maluco mesmo. Então vamos ver se é mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi na rua, irmão, que sempre tem um mais doido que nós. A cura para um doido é um doido mais doido que ele. Sim ou não? Aí Jesus diz o quê? Coloque o sapato, que é a preparação do evangelho. Aí a gente está dizendo, faz membresia, faz a classe de batismo, vem orar. 1 hora antes, tem a intercessão. Aí você não está na intercessão, você não ensaia, você não faz nada. Aí, não, eu não sei. Toda hora é minha luta, pastor. Misericórdia. Claro, está pisando serpente descalço, vai ficar cheio de dor. Ai, ui. Agora bota a botina da preparação do evangelho, e aí vem serpente, vem escorpião, e você é uma águiazona, ó. Águia não tem medo de serpente não, meu amigo. Serpente vem, a águia já pega ela aqui, ó. Tá! Joga pro alto, aí a serpente fica boba.
Já bota para lascar. Escorpião, você tá com a bota. Tá. Soldado. Quem está entendendo? É assim, vaso. Nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Aí, o segundo exemplo, atleta. Terceiro, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Deus está dizendo o seguinte, fica tranquilo, tudo que você plantar, você vai colher. Só que o exemplo do lavrador é o quê? Tem que ter paciência. Você planta a semente e não é do dia para a noite que a semente cresceu. Então Paulo diz a Timóteo o seguinte, nós vamos caminhar agora para o final. Seja forte através da graça de Deus para suportar o sofrimento. Fala para quem está do teu lado, seja forte através da graça de Deus para suportar o sofrimento. Então, querido, se você está pensando que não vai ter sofrimento, te enganaram. Vai ter sofrimento. Busque a graça de Deus e suporte. Ok? 3 exemplos. Diga, soldado, atleta, agricultor. Então, permanecer no lugar, querido. Tem uma coisa que todos os 3 precisam ter. Resistência. Diga assim, eu preciso ser resistente. Diga comigo, eu preciso ser resistente. Amém? Pele de crocodilo. Rosto de diamante. Estão tacando pedra em você. Não faz nem cócega. Eu sou resistente. Eu sou resistente. Quem está entendendo? O diabo é sujo. Dia da vigília, sexta-feira, eu acordei. Pensa numa dor de cabeça. Pensa um negócio ruim dentro de mim. Uma angústia. Uma coisa do inferno. Aí eu a poder na minha palavra. Falar poder na minha palavra. Aí eu acordei e falei, hoje eu não estou legal. Não estou bem. Aí faz uma coisa, faz outra, toma um café, resolve uns problemas. Aí daqui a pouco aquela... Hoje não estou bem. Falei, meu Deus, como é que vai ser essa vigília? Não estou bem. Aí fiz mais uma coisa, fiz outra. Aqui. Daqui a pouco eu sentei para ler, para tomar um café. Aí Jesus chegou. Aí o Espírito Santo veio. O Espírito Santo é lindo, sim ou não? O Espírito Santo falou assim para mim, Kleber. Vai continuar falando que não está bem? Ó. Vai continuar falando que não está bem. Aí eu mudei. Eu estou bem. Eu preciso ficar bem. Nós esperamos essa vigília uma vez só por mês. E eu tenho que estar bem. Eu sou resistente. Eu sou bem. Aí vinha aquele pensamento, você está mal. Eu dizia, não, eu estou bem. Irmão, saí daqui da vigília cheio do Espírito. A vigília foi gloriosa. Deus operou. Eu não conseguia nem dormir. Depois eu fui dormir às 9 da manhã do outro dia. E dando glória, e falando mistério. E na presença de Deus. Eu disse, eu estou bem. Paulo ensinou e ele disse, diga ao fraco, eu sou forte. Você não é o que o teu corpo está dizendo que você é. Você não é o que o diabo está dizendo que você é. Você é o que Jesus diz que você é. Você é uma bênção. Você é filha. Você é filho. Você é mais do que vencedor. Você veio para esse país. Você enfrentou guerras. Você enfrentou luta. Você está num país que você não fala o idioma. Você está numa dificuldade. Mas você tem vencido. Porque o Deus que fez o céu e a terra é com você. Você é um soldado. Você é resistente. Diga comigo, permanecer no lugar. Significa mais do que estar fisicamente. Porque tem gente que está presente fisicamente, agora vou arrochar. Tem gente que está presente fisicamente, mas seus corações estão em outro lugar. Já partiram mentalmente, foram embora. Estão fisicamente, mas está fazendo tudo de forma mecânica. Qual foi a última vez que sua esposa viu você na sua casa, presente de verdade, dando atenção para ela de verdade?
seus filhos, de verdade, porque às vezes a gente está tão no automático, gente, que as coisas começam a acontecer mecanicamente. E aí, como é que tá? Tá bom. E a escola? É legal. É. E aí? Tá bom. Tô indo para a igreja. Tá bom. Ah, vou trabalhar? Ah, tá bom. Nós temos que estar envolvidos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Fala para o teu irmão, Deus tem um recado para você hoje. Ele não te quer pela metade. É tudo ou nada, meu amigo. Mas Jesus pode exigir isso de mim? Pode, porque Ele deu tudo. Ele deu tudo. Ele deu na cruz, Ele deu tudo. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Vem, filho. Desperta. Então, ao invés de você ficar sonhando com outro lugar, dê o seu melhor onde você está. Eu sonho, pastor, eu sonho com a nossa igreja com 1000 membros. Aí eu falo, meu Deus, misericórdia, se a gente com 50, vocês já estão numa fofoca desgraçada. Cada dia uma conversa. Uma dor de cabeça. Não, irmão, vamos ajustar aqui no pouco que Deus coloca nós no muito. Vamos amadurecer no pouco que Deus coloca a gente no muito. A minha oração é para que Deus envie 100 crianças. Você quer 200 crianças. Mas ficar na salinha um dia você não quer. Pastor, eu quero um telão aqui maravilhoso. Mas quando fala para você botar a mão no bolso. Não, pastor, peraí, não é assim não. Até nós entendemos que isso aqui é do Senhor, que é a nossa família, é a nossa casa. Deus nos colocou. E nós precisamos fazer tudo para melhorar. E quando eu falo tudo, irmão, é tudo. É ver um papel de bala no chão e não passar direto. Pegar aquilo por amor a Cristo e jogar no lixo. Quando a gente começa a ser fiel no pouco, Deus coloca a gente no muito. É ir lá no banheiro e ver que alguém jogou um papel lá fora. E falar, não, isso aqui é a casa de Deus, não é assim não. Pegar e colocar no lixo. É chegar de vez em quando, ver alguém aí na porta. Todo dia tem uma criança aí na porta para te receber. Um obreiro. Você fala, poxa vida, esse cara está aqui. Essa irmã, esse irmão está todo dia aqui. Eu vou levar um agrado para ele, vou levar um presente para ele. Ó, trouxe para você. Mas por quê? Não, porque eu trouxe. Você sabia que tem gente aqui que às vezes você nem cumprimentou, que todo domingo traz comidinha, suquinho para os nossos filhos? A irmã chega com as sacolinhas aqui. Com tudo. Todo amor do mundo. Sabia disso? Agora segura aqui. Ficar no lugar parado sugere ser vigilante com relação à missão específica que recebemos. Quantos aqui têm recebido uma missão em Deus? É ser vigilante com relação à missão que recebemos e dar um alto valor a ela. 1 Timóteo 6,20 diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. 2 Timóteo 1,14 diz assim, na Nova Tradução: por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde, diga comigo, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Eu vou contar um testemunho para você que eu nunca contei para ninguém. Quando esse ministério nasceu, antes dele nascer, Deus me colocou em jejum numa vigília na Igreja Batista de onde eu era. Eu comecei a orar naquela noite, era por volta das 10 da noite. Eu dobrei os joelhos e comecei a orar. E a vigília começou. Só que parece que eu estava trancado num quarto fechado. Eu não vi mais nada. Eu continuei orando. E aquela oração foi indo, que eu acabei orando até às 6 da manhã. A vigília tinha terminado. E eu estava ali naquele lugar, eu e Deus.
Quase chegando, sei lá depois de quantas horas, eu tive uma visão. Nessa visão, eu estava num lugar que parecia uma sala de um tesouro. Imagina um cofre. E tinha muito ouro, moedas de ouro. E de repente, saía do meio daquele ouro, uma mão saía assim, e vinha um brilhante, um diamante, mas desse tamanho assim, coisa mais linda do mundo. E era entregue nas minhas mãos. E naquele dia Deus falou para mim, isso que eu estou te entregando é o seu ministério. É o seu ministério. Ali Deus me entregou o ministério Plenitude e Avivamento. Ontem nós estávamos fazendo as contas. De lá para cá eu já ungi 35 pastores. Já deve ter chegado a mais de 1000 diáconos. Bispos. Abrimos acho que 10 ou 12 igrejas. E a obra está só começando. Mas olha como o diabo é sujo. Eu pagava 64 mil de rádio em São Paulo, irmão Eduardo. Um dia chega um pessoal na minha sala, presta atenção nisso. E diz assim, Miami, eu tenho a solução para você pagar isso aqui fácil. Falei, oi, que benção. Eu mais estou orando. Tem um esquema aí de uns caras que estão trazendo um dinheiro da África. Eles lavam dinheiro, coloca no nome da igreja, entra como oferta, metade você devolve para eles, metade fica para você. Está resolvido. Não. Quanto você paga? 60 por mês. Não, esquece 60. Estamos falando de milhões. Milhões. Aí eu de frente para eles. Parece que abriu um quadro na minha frente. E eu me lembrei daquela visão da vigília. Eu falei para eles, moço, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu agradeço muito. Mas esse ministério não é meu. Foi Deus que me deu. E contei para ele. Falei, eu só estou cuidando dele. Você acha que algum dia eu vou fazer algo que possa sujar a imagem, o tesouro, aquilo tão... Porque aquele diamante que Deus estava dizendo que aquilo era muito precioso, que aquilo era muito valoroso. Porque Deus ama vidas, Deus ama almas, Deus ama você e a mim. Então a palavra original, Márcia, para esse versículo significa o seguinte: guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. E isso era tratado no Velho Testamento da seguinte forma: sobre uma elevada obrigação de ter aos seus cuidados o bem precioso de outra pessoa e de mantê-lo em segurança e de devolver como estava. Ficar no lugar significa consideramos tudo que Deus nos confiou como um depósito sagrado. E isso inclui o ministério que Ele nos deu e a verdade que colocou em nossos corações. Diga comigo, ficar parado seja uma das maiores consagrações e uma das coisas mais difíceis biblicamente. E eu quero terminar com esse exemplo. 2 Samuel 23, 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Segundo Timóteo, não, 2 Samuel, né? 23, 11 e 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Diga comigo, plantação de lentilha. E o exército de Israel fugiu dos filisteus. O exército de Israel fez o quê?
Mas Samá tomou posição no meio da plantação. Defendeu. Diga comigo, defendeu. E derrotou os filisteus. Agora tem um segredo aqui. Olha aí, ó. E o Senhor, diga o Senhor, concedeu uma grande vitória. Sabe que coisa tremenda? Samá não foi fiel, pastor Ângela, para defender uma mina de ouro. Samá não foi fiel para defender um campo cheio de diamante. Aliás, se fosse um campo de diamante ou de ouro, os soldados, a maioria deles, não tinham ido embora. Era um campo de lentilhas. E o povo foi embora. Então presta atenção. Samá tomou posição quando todos fugiram. Eu quero que você diga para o teu irmão que está do teu lado, você precisa decidir que será fiel. Quer os outros estejam ou não. Quer os outros sejam fiéis ou não. Porque o fato de todos os homens hoje adulterarem não te dá o direito de ser adúltero. É uma decisão eu não abandonar. É uma decisão eu ser homem, eu ser mulher. Ah, mas os outros estão traindo. Pois é, os outros é os outros, eu sou eu. Ah, mas os outros estão indo embora, os outros é o outro, mas eu não vou. Então o fato de muitos poderem ser infiéis não é desculpa para você deixar de fazer o seu melhor. E em segundo, ele defendeu lentilhas. Ou seja, ele foi fiel. Diga assim, quando Deus me der uma missão, eu preciso ser fiel. Nas coisas que aparentemente parecem pequenas. Aleluia! Aleluia! Todo mundo foi embora. Samá disse assim, o quê? Esse campo de lentilha Deus me deu, não vou abrir mão dele. Mas você vai morrer, eu morro, mas não abro mão. Eu vou ficar, mas fulano foi embora. Foi, mas eu não vou. Ele ficou no campo de lentilha. Aí sabe o que aconteceu? O texto diz, aí Deus olhou a atitude de Samá e disse, Samá, você vai ficar para essa guerra? Vou. Vai enfrentar essa peleja? Vou. Vai enfrentar essa luta? Vou. Então vamos fazer o seguinte, Samá, você sozinho é nada, mas comigo você é maioria. Faz uma coisa, eu vou entrar com você nesse mistério, Samá. Arabadaia. E Samá entrou numa unção, na força de um touro selvagem. Eu imagino os filisteus chegando dizendo, só tem um, derrubo fácil. Daqui a pouco o rei dos reis entra na guerra e começa a filisteu cair e começa a espada chegar e eles não estão entendendo nada. Daqui a pouco eles dizem, vamos embora, porque se aí tem alguma coisa com ele, ninguém derruba ele. Fala para o teu irmão que está do teu lado, a tua igreja não é a mais linda, mas é a igreja onde Deus te plantou. Cuide dela, seja fiel. Aleluia. Pastor, mas o meu casamento, o meu marido, não é lá essas coisas. Foi Deus que te deu. Cuide dele, ele tem defeito, cuida dele, ama ele, faça o melhor para ele, não abandone. Mas o teu filho dá trabalho, não interessa, é meu filho. Eu vou cuidar dele, eu vou estar ao lado dele. É o meu casamento. Mas o seu carrinho já está muito rodado, problema meu. É o meu carro, Deus me deu. Vou deixar ele limpinho, vou deixar ele arrumadinho. Vou ser fiel no pouco, no muito Deus vai me colaborar. Escute, sabe qual é o nosso problema? Eu termino aqui, vou fechar a Bíblia senão. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus fale primeiro, a gente quer que Deus age primeiro e que Deus mostre primeiro. Deus não mostrou nada para Samá. Deus não falou nada com Samá, Deus só está olhando, vamos ver quem é quem. E às vezes Deus fica caladinho só para ver. Vamos ver quem é quem. Quando Samá decidiu, daqui não saio, daqui ninguém me tira.
Aí Deus diz, gostei. Gostei. Vou entrar. Quando você decidir. Quando você decidir. Por isso que você tem que decidir. Porque Jesus disse, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Você tem que decidir. Porque se você... Escuta aqui, eu vou dar um segredo espiritual, eu vou terminar. O inimigo não sabe o teu pensamento, ele só sabe o que sai da tua boca. Se ele começar a ouvir da tua voz, estou chateado com o meu casamento, estou pensando em sair fora. Aí ele pegou. Opa! Fulana está querendo sair fora. Bomba no casamento dela. Estou pensando em largar tudo, desistir da igreja, estou muito desanimado. O diabo disse, opa! Aquela nós não derrubamos, mas esse aqui está quase. Coloca mais uns 4 atribulados para concordar com ele, que é hora de mesmo. Vamos. Se o diabo perceber que qualquer dorzinha você para de vir para a igreja, ele vai mandar dor todo culto. Se ele perceber que uma briga no seu casamento te desestrutura a ponto de você não ler mais a Bíblia, de você não buscar a presença de Deus, ele vai fazer da tua vida um inferno. Agora, quando ele vê a mudança na tua postura, uma decisão, estou falando de decisão, muda tudo. O reino espiritual está te olhando. O reino espiritual está procurando você chegar e falar assim, é o seguinte, presta atenção. Eu não vou largar o meu marido, Satanás. Não é o Satanás, não é o marido. Estou falando para Satanás que eu não vou, entendeu? Vou mudar. Satanás, eu não vou largar o meu marido. Não vou largar. Acabou. Deus me deu. Acabou. Eu não vou largar o meu ministério. Se Deus quiser me tirar, Ele tira. Eu não vou sair. Mas fulano não está gostando. É problema dele. Deus me deu. Eu não vou sair. Entende? Eu vou pagar essa dívida. Mas não sei como eu vou fazer. Eu vou pagar. Porque a Bíblia diz e eu vou fazer. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer. Aí Deus olha e diz, gostei. Vou entrar. Vou perdoar. Apóstolo, mas está doendo. Vou perdoar. Mas estou chorando por dentro. Eu não vou conseguir. É uma decisão. Aí Deus diz, então eu vou entrar. Você quer perdoar? Quero. Eu vou entrar. O R.R. Soares, começo do ministério dele, ele comprou um programa de televisão. Quando chegou no dia de pagar, não tinha o valor. Aí reuniu o diretor da televisão. Chamou ele. Ele falou, é o seguinte, hoje é dia de pagar o programa. E depois não entrou tudo, está faltando. Está faltando. Ele diz, eu sei, eu entendo. Quem sabe lá na frente, né, o senhor volta. Como é que nós vamos fazer então? O senhor vai devolver o programa? Ele diz, eu não vou devolver não. Deus não falou para eu devolver. Pelo contrário, Deus falou para eu pregar. Então o senhor vai pagar quando? Amanhã? Diz, não, amanhã não tem não. Então o senhor vai devolver? Também não. O senhor está de brincadeira comigo? Também não estou não. Então me explica melhor. Deus falou que não é para eu sair desse programa. Se o senhor quiser tirar, o senhor tira. É você e Deus. Você fale com ele. Quer tirar, tira. Eu vou pagar, eu vou conseguir. Só não entrou hoje. Como vai acontecer, não sei. Mas Deus falou para eu não sair, eu não vou sair. Então o senhor vai entregar, vou entregar nada. Agora a televisão é do senhor. Quer tirar? Tira. Deu um temor no coração do homem. Ele falou, vou tirar não. Deus mandou, aí Deus falou, gostei, vou entrar. Mandou um empresário lá, nunca mais a vida dele foi a mesma. Mudou tudo. Aí começou a crescer as coisas. Às vezes, a vitória está ali, no permanecer. Fique de pé no teu lugar.
Qual é a área da sua vida que você tem impaciência? Você já deixou de permanecer em algum lugar por impaciência, por expectativa errada? Qual é a área que você tem tido luta e que você precisa tomar uma decisão hoje? Hoje é uma tarde. Isso que eu ensinei, eu estou falando de igreja. Mas isso é uma coisa para a vida, para a família, para o casamento, para os negócios, para tudo. Eu não sei qual foi a parte dessa mensagem que Deus falou com você, mas você sabe. Se você quiser, feche os seus olhos e fale com o Senhor agora e apresente a Ele qual área em que você precisa de força para permanecer. E se você sentir no teu coração, decida permanecer. Pai, eu preguei a tua palavra. Eu preguei como se fosse o último dia da minha vida. Senhor, tu sabes que não era nem essa pregação hoje, tinha outra. Mas o Senhor me incomodou na madrugada e me disse: André, dá uma olhadinha nisso aqui. E eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que te amam tanto, pessoas que te respeitam, e que o inimigo tem feito de tudo para tentar paralisar, impedir, travar. Mas hoje nós tomamos uma decisão de permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou. Eu quero te pedir, Espírito Santo, quando esse louvor começar a tocar, que o Senhor venha fortalecendo cada jovem, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada esposo. Que a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia invada essa igreja agora, agora.